Porque a gente podia mergulhar num tema meio espinhoso hoje, sabe? Em nossa relação com a morte. Na real, na sociedade de hoje, é um assunto que, sei lá, muita gente prefere nem tocar, né? A gente meio que evita, né? Tipo, até a palavra morte já causa um desconforto, né? Total. É como se fosse um tabu, sabe? Sim. A gente não quer nem pensar nisso. Parece que a gente vai pra debaixo do tapete. Exatamente. E aí fica aquela coisa meio esquisita. A gente tenta ignorar que a vida é finita, mas, ao mesmo tempo, solta aquelas frases feitas de aproveitar cada instante. Tipo carpe diem. Carpe diem. Só que, será que a gente sabe mesmo o que isso significa? Boa pergunta. Se a gente parar pra pensar, né? Como a gente gasta nosso tempo, o que a gente prioriza, será que essa ideia da morte, da finitude, tá realmente guiando nossas ações? Meio que não, né? Parece que não. A gente vive numa bolha de mortalidade, mesmo sabendo que não é bem assim. E essa desconexão entre o que a gente fala e o que a gente faz me deixa pensando. Será que evitar a morte o tempo todo não impede a gente de viver de forma mais autêntica? De dar valor ao que realmente importa? Faz sentido. A gente não se confronta com a ideia de que tudo isso um dia vai acabar. E por não confrontar, a gente acaba vivendo meio, sei lá, no automático. Sem profundidade. Sem profundidade. E essa relação complicada com a morte não é só de agora, né? Se a gente olhar pra trás e ver que em outras épocas as pessoas lidavam com isso de jeitos bem diferentes. Com certeza. Época Roma antiga, né? Ah, sim. Lembra daqueles generais voltando vitoriosos das batalhas, sendo celebrados. E no meio daquela glória toda, incende sempre alguém pra lembrar. Memento mori. Lembra de que vai morrer. E contraste com a gente, né? Imagina hoje em dia um desfile com alguém sussurrando, lembra que você vai morrer no ouvido do cara. Ia ser no mínimo estranho, né? Totalmente. Mas naquela época, o memento mori tinha um peso, né? Era um jeito de botar os pés no chão, de evitar a arrogância. Servia como um contraponto à glória, né? Exatamente. A coroa de louros, símbolo de vitória, vinha junto com esse lembrete da fragilidade, da finitude. Era pra trazer essa clareza. A vida é passageira. E essa ideia não era só um ritual, né? Os filósofos estoicos, tipo Marco Aurélio, já falavam sobre isso. Sim, pra eles, a consciência da morte era fundamental pra viver bem. E ele chegou a escrever: "Tu poderias deixar a vida agora, permita que isso determine o que fazes, dizes e pensas." Nossa, pesado, né? É bem direto. Mas a sacada do memento mori não era ficar obcecado com a morte, né? Não era pra ser mórbido. Era usar a consciência da morte como um guia, sabe? Pra te ajudar a focar no que realmente importa. Exatamente. Tipo, se a gente sabe que não tem todo o tempo do mundo, a gente começa a dar mais valor ao presente, né? As prioridades mudam. E essa filosofia do memento mori não sumiu do mapa, né? Com o cristianismo na Idade Média, ela ganhou uma nova roupagem. Uma versão mais espiritualizada, né? Com foco na vida eterna. A morte deixou de ser o fim da linha e virou uma passagem. É tipo um portal pra outra dimensão. E aí o memento mori passou a ser um lembrete para viver de acordo com os preceitos da fé, buscando a salvação da alma. Pra garantir um lugar no céu, né? Isso. E essa visão se intensificou ainda mais com a Contra-Reforma, lá pelo século XVII. Surgiram até congregações, tipo a Congrega de Buona Morte em Roma. Que nome, né? Congregação da Boa Morte. Eles colocavam a meditação sobre a morte no centro da vida. Não era qualquer morte, né? Era boa morte, inspirada na paixão de Cristo. Nossa! O lema deles era Quotidie Morimor. Morremos todos os dias. Exatamente. Era pra te lembrar da morte o tempo todo. Intenso, né? Imagina viver com essa ideia martelando na cabeça 24 horas por dia. Devia ser bem diferente da nossa realidade. E essa aceitação da morte como parte natural da vida, e além do discurso, né? Tipo, em Roma era comum a galera se juntar em associações para cuidar dos corpos e do enterro de quem não tinha grana. Cuidar dos pobres e dos doentes. Isso, era um negócio comunitário, sabe? Que interessante. A morte era um evento social. E olha que contraste com a gente hoje, né? A gente evita hospitais, cemitérios. É como se a morte fosse contagiosa. Viramos meio fóbicos, né? Total. A gente quer distância. Na Europa daquela época, a morte estava ali presente no dia a dia, até na arte, né? A arte barroca é cheia de caveiras, esqueletos. O memento mori era um tema super recorrente. Tipo, a morte estava sempre ali, dando um toque na gente. E essa perspectiva foi se perdendo ao longo do tempo, né? Principalmente na era moderna. Mas por que será que essa mudança aconteceu? A principal razão, talvez, seja o declínio da influência da religião no Ocidente. A sociologia chama essa mudança de transição de sociedades tradicionais para modernas. E o que isso significa? Significa que a igreja, que antes ditava as regras do jogo, perdeu espaço para outras instituições, tipo a ciência e o mercado. Entendi. É como se a vida social tivesse se desacralizado, sabe? Sim.
As certezas que a religião oferecia sobre a vida e a morte foram se esvaindo. A ciência explica o mundo de um jeito diferente, né? Exatamente, mas a ciência, apesar de explicar o mundo, não substitui a função da religião de dar sentido à vida e à morte. Faz sentido. A gente continua buscando um propósito, um significado maior. Exato, a gente quer entender o nosso lugar no universo, principalmente diante da morte. E a ciência por si só não oferece essa resposta. Então, onde a gente foi buscar esse sentido na era moderna? O foco se voltou para o indivíduo, a busca por significado se tornou mais pessoal, mais individualista. É tipo cada um por si. As grandes narrativas, as verdades absolutas perderam força. O eu virou um projeto a ser construído, sabe? A gente se preocupa com a carreira, com o sucesso, com deixar um legado. Faz sentido. E com essa mudança, a morte se tornou ainda mais assustadora. Porque se o eu é tudo, a morte representa a aniquilação total, né? É tipo game over. Exatamente. E aí a gente tenta negar a morte de todas as formas, como se ela fosse um eu a ser corrigido. E essa negação se manifesta em vários aspectos da nossa cultura, né? A gente esconde a morte nos hospitais, evita falar sobre luto. É como se a morte fosse um tabu. Vira um assunto proibido. E aí, a gente se distancia da experiência da morte, que antes era algo mais natural, mais integrado à vida. Antigamente, as pessoas velavam os mortos em casa, né? Era um jeito de se despedir, de processar o luto junto com a família e a comunidade. Hoje em dia, a gente terceiriza tudo, né? A gente deixa pra funerária, pro hospital. E essa distância da morte só aumenta a nossa ansiedade, o nosso medo. Um sociólogo chamado B.R. Turner falou que a morte virou um constrangimento na nossa sociedade obcecada pela juventude. A morte não combina com a busca incessante pela beleza, pela juventude eterna, né? É como se a morte fosse um defeito, uma falha no sistema. E a gente, como bons controladores que somos, tenta ignorar essa falha a todo custo. Mas a verdade é que a morte é inevitável. Não tem escapatória. E essa negação constante só gera mais sofrimento. E aí a gente volta para a pergunta inicial, né? Será que a gente está vivendo de forma autêntica? Boa pergunta. O filósofo Martin Heidegger tinha uma visão bem interessante sobre isso. Para ele, a gente é definido pela consciência da nossa própria morte. A gente é um ser para a morte. Para a morte, que significa isso? Significa que a gente existe em constante tensão com a nossa finitude. A morte é uma possibilidade sempre presente, perando sobre todos os nossos planos e sonhos. Tipo uma sombra que nos acompanha. Exatamente. E essa consciência da morte, para Heidegger, é o que nos torna humanos. Faz sentido. Mas essa ideia de que a morte está sempre à espreita pode ser meio angustiante, né? Pode ser. É. Mas, ao mesmo tempo, é libertadora. Porque quando a gente reconhece a nossa finitude, a gente começa a dar valor ao tempo que a gente tem. Entendi. A gente para de perder tempo com coisas superficiais e se concentra no que realmente importa. E essa visão de Heidegger se conecta com a ideia do memento mori, né? Sim, mas de um jeito mais profundo. O memento mori não é só uma frase para te lembrar que você vai morrer. É um chamado para viver de forma autêntica, de acordo com a sua verdadeira natureza. É como se a morte fosse um professor, né? Exatamente, a morte nos ensina a viver. E essa tragédia de viver negando a própria morte é retratada de forma brilhante no livro A Morte de Ivan Ilyich, do Tolstói. Assim, uma obra-prima. O Ivan é um cara que, por fora, tem tudo, né? Uma boa carreira, uma família. Mas aí ele sofre um acidente bobo e descobre que tá doente. A doença terminal. E aí a vida dele vira de cabeça para baixo. Ele se desespera, se revolta. Porque para ele, a morte era algo que só acontecia com os outros. Ele nunca tinha parado para pensar na sua própria finitude. E o pior é que ele fez tudo certo, né? Seguiu as regras, buscou o sucesso. Mas, no fundo, ele se sente vazio. Porque ele nunca viveu de forma autêntica. Exatamente. E aí, quando a morte se torna real, ele entra em colapso. E só nos últimos momentos de vida, quando ele finalmente aceita a sua finitude, é que ele encontra um pouco de paz. E essa história me leva a uma pergunta. Existe algum sentido na minha vida que não seria aniquilado pela minha morte? Essa é a questão que Tolstói nos coloca. Uma pergunta poderosa, né? A gente precisa se questionar. O que realmente importa? O que a gente quer deixar como legado? A gente precisa definir o que dá sentido à nossa existência, sabendo que ela é finita. E não é fácil, né? Mas talvez a gente possa encontrar um pouco de paz nesse processo. Com certeza, a gente precisa fazer as pazes com a nossa mortalidade, não encarar a morte como um inimigo, mas como parte da vida. E talvez, ao aceitar a morte, a gente possa viver de forma mais plena, mais autêntica. Sem dúvida, a gente se liberta do medo e se abre para experimentar a vida em sua totalidade. E essa é a mensagem que a gente queria deixar para você hoje. Refletir sobre a morte não é mórbido, é essencial para a gente viver melhor. E é pra gente se conectar com a nossa verdadeira natureza, com o nosso propósito nesse mundo. E aí, se a gente vivesse com essa consciência da morte, como as nossas prioridades mudariam? O que a gente passaria a valorizar?
É uma pergunta pra gente levar pra vida. Exatamente. E a gente agradece a sua companhia nesse mergulho profundo. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a pensar sobre a vida e a morte de um jeito diferente. A gente se encontra na próxima. Claro.